Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Jesus possa preencher os nossos corações e nos auxiliar nas reflexões que faremos a seguir. O nosso tema de hoje é um só rebanho e um só pastor. Está no livro A Gênese, do Pentateuco de Kardec, no seu capítulo 17, itens 31 e 32. Esta afirmação está contida no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 16, onde Jesus disse assim: Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um único pastor. Nos parece um pouco enigmáticas estas palavras de Jesus, principalmente quando ele diz que tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. É preciso que também a essas eu conduza. Elas escutarão a minha voz. De onde serão essas ovelhas? Será que serão espíritos de outros orbes que virão para ajudar Jesus nessa transição que estamos passando? Quem sabe? Seria muito consolador. Mas a certeza é que, ele disse, haverá um único pastor e um único rebanho. Sobre esse tema, eu gostaria de primeiro a gente entender por que Jesus utilizou a figura de pastor. Pastor porque o povo hebreu era um povo de pastoreio. Eles tinham como costume naquela época criar ovelhas para alimento e para tirar a sua pele para fazer agasalhos. Também os profetas, em muitas de suas passagens, já faziam referência de Jesus Cristo como o bom pastor. E será que nós já estamos preparados para ser um só rebanho? Os povos da terra já se submetem às leis que regem as nossas vidas? Será que nós já compreendemos isso? Nós já reconhecemos, toda a humanidade reconhece a influência de um único ente superior? Quantos deuses ainda cultuamos, não é? A evolução espiritual já está ao nível da mansuetude, conforme nos afirmou Jesus no Sermão da Montanha, na terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos de coração, porque eles possuirão a terra. Será que já estamos em condição de fazermos esta unicidade, reconhecermos o Cristo e o Pai como a nossa fé, a nossa crença, submeter às mesmas leis? Mas Jesus Cristo, de todos os tempos, de todos os primórdios da nossa terra, Ele já vem nos preparando para um dia chegarmos a esta condição. Nós sabemos que a nossa terra foi povoada por volta de 300.000 anos atrás. Mas registros de nossa marcha civilizatória são de 3.000 anos antes de Cristo. Através dos Vedas. E nesse caminhar, nós tivemos esses enviados de Cristo, principalmente depois dos Vedas, nós tivemos Buda, que veio trazer para nós conhecimentos já rudimentares da lei de Deus. Por volta de 1.500 anos antes de Cristo, Confúcio já também falava sobre Deus, sobre as leis de Deus. O Código de Hammurabi já estampava, através de um obelisco em uma praça pública, já rudimentos de algumas leis de Deus. Dele, do Código de Hammurabi, dente por dente, olho por olho. Foi um grande avanço, porque nós, naquela época da humanidade, por causa de perder um olho, muitas vezes nós queríamos tirar a vida do outro. Mas o código dizia que é olho por olho, dente por dente. Os egípcios trouxeram muita evolução para nós, os gregos,
os romanos, principalmente os gregos, que trouxeram conhecimentos profundos de ciência, de matemática, de filosofia. Nós somos, depois dos gregos, outra civilização. Os romanos aprimoraram as leis, principalmente as leis civis, e por volta de 1700 depois de Cristo, os iluministas, na figura de Voltaire, Rousseau, Montesquieu, Adam Smith, Diderot, trouxeram para nós avanços profundos sobre filosofia, sobre ciência, principalmente sobre a compreensão de tudo que já estava disponível para nós de conhecimento. Então, se começou a partir daí, de 1700, um profundo avanço, um grande avanço, principalmente por popularizar o conhecimento através da imprensa escrita, imprensa falada, a descoberta do rádio, da máquina de escrever, e depois disso, a marcha da humanidade foi muito mais profícua, foi muito mais acelerada. E chegamos aos nossos dias, a era da comunicação. Houve uma grande revolução. Foi possível popularizar, foi possível levar a todas as pessoas que desejassem a tomar conhecimento de tudo que se descobriu, de tudo que se estudou, de tudo que se está aí disponível. O computador, o smartphone, através dos registros no Google, nós sabemos que qualquer assunto hoje se pode pesquisar, se pode tomar conhecimento. Infelizmente, por nossa pequena evolução ainda, muitos de nós ainda procuram no Google o lixo. Nós não procuramos o melhor, nós não procuramos a boa informação, nós procuramos aquilo que nos degrada muitas vezes. Nós estamos chegando ao ponto de ficarmos conectados, todas as coisas serão conectadas, tudo à nossa volta terá informação instantânea de onde estivermos, para onde formos, ou que deixarmos nas nossas casas, no nosso trabalho, tudo estará conectado. Mas esse projeto de evolução criada por Jesus Cristo, através desse envio de espíritos luminares, trazendo para nós esses conhecimentos, nós temos também um projeto divino, onde, através de revelações, Deus se mostrou para nós. Através de seus emissários, Jesus Cristo nos informou, através de Moisés, as tábuas da lei. Os 10 mandamentos foram um marco para a civilização, para o conhecimento das leis de Deus. A ciência, o código divino para nós comportarmos diante uns dos outros. O próprio Cristo, 800 anos depois de Moisés, veio trazer para nós conhecimentos profundos sobre a lei de Deus. Ele nos afiançou que ele não veio destruir nem as tábuas da lei, nem os profetas, mas dar cumprimento a toda a lei de nosso Pai já disponível no universo. E Jesus, quando estava conosco, nos prometeu também nos enviar o Consolador. Que Consolador é esse? Para nós, o Espiritismo é o Consolador prometido por Jesus Cristo. O que é o Espiritismo? O Espiritismo é a ciência, a religião e a filosofia de tudo que nos cerca. O Espiritismo não é uma religião ou uma ciência ou uma filosofia de um único espírito, é de vários espíritos. Brotou na Terra, na época de Allan Kardec, informações ditadas por espíritos por todos os cantos da Terra, falando sobre tudo que Allan Kardec compilou, colocou didaticamente de forma fácil para todos nós compreendermos.
em O Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, em a Gênese, em o livro dos Médiuns, O Céu e o Inferno, são os livros do Pentateuco de Kardec, onde ele traz para nós todos esses conhecimentos ditados pelos Espíritos, que não foi Kardec que criou a doutrina, foram os Espíritos que ditaram e Kardec codificou, colocou em ordem didaticamente para que nós pudéssemos compreender. E o Espiritismo, além de consolar, além de explicar as nossas dores, trouxe para nós conhecimentos profundos de ciência, de filosofia e de religião. A ciência será a grande indutora da unidade dos povos diante de Jesus Cristo. A ciência trará para nós o conhecimento suficiente para compreendermos um só Deus, para compreendermos que Jesus Cristo é o nosso governador e que nós somos seres espirituais em período de transição, em período de aprendizado aqui na Terra. E a ciência, através da medicina, principalmente à luz do Espiritismo, está dizendo para nós, já começamos a entender, que nós temos em cada ser humano um mundo espiritual, um mundo físico, um mundo paramaterial ou parafísico. É o nosso corpo físico, o nosso espírito e o nosso perispírito, sede de todas as nossas aquisições que fizemos ao longo de nossas vidas passadas. E a ciência, através da medicina, nos ajudará a compreender que quando nós descobrirmos que a maioria das dores a maioria dos sofrimentos que nós passamos através do corpo físico são de origem espiritual. E muitas dores e muitos sofrimentos espirituais também são de desarranjo provocado pelas nossas ações físicas. E além da alopatia, da homeopatia, da acupuntura e das aplicações radiológicas, hipnoterapia e tantos outros métodos, o Espiritismo ensejará a criação da mentoterapia e uma magnetoterapia de amplas possibilidades. O que significa isso? Que a mentoterapia é a cura, a reunião, a junção de todo o conhecimento dos povos orientais, de acupuntura, de todos esses conhecimentos que envolvem a mente, que envolvem o pensamento, que envolvem o equilíbrio através de várias técnicas que vamos desenvolvendo para fazer o equilíbrio físico e mental, para a nossa saúde física e também mental. E a magnetoterapia é através de ímãs, de magnetos, nós vamos curar, nós vamos equilibrar as nossas forças, que são provenientes das energias do nosso espírito. E nas áreas da psiquiatria, haverá ampla e profunda inovação de conceitos e de métodos a partir da aceitação científica da ascendência do espírito sobre os cérebros perispiritual e físico. Nós sabemos que o espírito, que a nossa ascendência espiritual é que comanda tudo o que está à disposição nossa aqui na Terra. Que nós precisamos compreender que é do Espírito que procede todas as doenças, que é do Espírito que procede todas as nossas dores, os nossos desajustes, e não só o nosso corpo. Então, enquanto estamos tratando o corpo, nós estamos tratando o efeito, mas deixamos de lado a causa. Nas áreas da psicologia e da psicanálise serão introduzidas modificações fundamentais de conceituação e tratamento dos problemas clínicos, começando pela consideração dos ascendentes espirituais e kármicos determinantes de cada situação individual e grupal. Aqui nós temos que buscar
na nossa ascendência, nas vidas passadas que nós tivemos, nas relações que nós tivemos em vidas passadas, nós vamos buscar os efeitos, as causas que causam os efeitos de nossos desajustes, das dificuldades que nós temos em relação a determinada pessoa ou a grupo de pessoas. Hoje já se desenvolve, já se pratica as constelações familiares. Isso são feitas por religiões diferentes, por entidades que muitas vezes não praticam nenhuma religião, mas que já descobriram a importância de entender o ser transcendental através dos seus ascendentes espirituais. A filosofia, em sua área, o espiritismo reconceituou as antigas noções de céu, inferno, purgatório, limbo, de anjos e demônios, de bem e de mal, de ressurreição e penitência, de amor e de trabalho, de riqueza e de cultura, de beleza e de progresso, de liberdade e de justiça. Nós que estudamos Espiritismo, temos essa consciência, já temos esse esclarecimento de que o céu, o inferno, o purgatório, essa condenação eterna do espírito que errou, isso não existe. Nós sabemos que não existe anjos e demônios, existem espíritos perfeitos e espíritos imperfeitos. Espíritos que estão no plano superior são os anjos, e os espíritos ainda decaídos, ainda imperfeitos, são os demônios. Mas que não existe um governo demoníaco, não existe um demônio, um anjo que errou, porque o espírito, quando ele evolui, ele retrograda, ele jamais volta à sua condição primitiva. A evolução é para o bem e do bem não se volta para o mal. Nós sabemos também que a beleza, os conceitos de beleza e de progresso, muitas vezes nós cultuamos a beleza só pelo lado físico, mas nós sabemos que a beleza está no espírito. Nós sabemos que o progresso tem que ser do espírito, porque o corpo ele começa lindo, mas vai terminar já engelhado, vai terminar muitas vezes disforme da sua forma natural. E nós muitas vezes, na busca dessa beleza física, nós trazemos para nós oportunidade de sofrimento e de frustração. Na religião, nós temos que reconhecer que há um só Deus, soberanamente bom e justo. Nós temos que ter a compreensão de que Jesus é o governador da terra, desde a sua criação, e só através da prática do Evangelho trazido por Jesus é que nós chegaremos a Deus, nós chegaremos à perfeição. O próprio Jesus Cristo nos afirmou que ninguém vai ao Pai senão por mim. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para haver um só pastor, nós temos que compreender que o Estatuto dos Povos manterá o parlamento das nações. As nações continuarão do mesmo jeito que elas estão. Haverão várias nações, cada um com suas escolhas, cada um com seus povos, mas o governo dessas nações serão exercidos por espíritos materializados que designarão, sob a orientação de Jesus Cristo, os governadores da terra, os governadores de cada nação. Então nós não teremos mais monarquias, oligarquias, plutocracias ou democracias. Haverá apenas uma espiritocracia evangélica. Espiritocracia evangélica, fundada no celeste platonismo do mérito maior. Os governadores, por enquanto nós escolhemos nossos governadores,
nós ainda imperfeitos, nós ainda com muitas dificuldades, que não sabemos distinguir os bons dos maus, é que através da democracia escolhemos os nossos governantes. A partir de um certo período, nós vamos receber de Jesus Cristo o apontamento dos espíritos superiores, aqueles mais capazes dentro de sua equipe espiritual para nos governar, para aí assim estabelecer a justiça, estabelecer a paz, estabelecer o progresso, estabelecer a segurança, estabelecer a ciência e o conhecimento ao alcance de todos, para que nós possamos crescer mais celeremente rumo a Deus, nosso Pai e nosso Criador. Reinará então na terra a ordem e a paz. O amor universal será estatuto divino. A nossa Constituição será o Evangelho de Jesus. O amor será a lei maior que nos regerá os destinos. E a terra, com certeza, pertencerá aos mansos de coração. Nós seremos aqueles bem-aventurados que herdaremos a terra, ainda imperfeitos, mas voltados para o bem, com o coração, com a mente, com toda a nossa devoção a Jesus, reconhecendo Deus, nosso Pai, nosso Criador, o mantenedor de nossas vidas, aquele para o qual nós vamos caminhar e um dia podemos contemplar a sua face amorosa. E assim haverá um só rebanho e um só pastor. Que Jesus nos abençoe. Um abraço fraterno a todos vocês. Obrigado.